Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui pra vocês de segunda a sexta, às 18 horas. Lembrando que eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok e no meu Instagram, e essas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você tiver algum relato para me enviar, vocês podem estar enviando lá pelo meu e-mail, que também vai estar aqui embaixo na descrição, tá bom? Mas enfim, chega de conversa fiada e vamos pro nosso relato de hoje, que vai ser apenas um relato, porque é um relato bem compridinho. E o nosso relato de hoje é sobre uma viagem amaldiçoada. Olá, Liandra, meu nome é Helena e não há problema algum em você falar o meu nome nem os demais nomes que aparecer no relato. Até porque todos ficaram de acordo em eu contar essa história para você poder gravar. Bom, vamos lá. Me chamo Helena, tenho 26 anos e ano passado eu e meu namorado Hugo, nós nos juntamos como os amigos para uma viagem. E ao todo estávamos em 10 pessoas e fomos em 4 carros diferentes. E o destino dessa viagem seria uma praia na qual eu não vou citar o nome nem a localidade para poder preservar o local. A intenção era ficar 5 dias nesse lugar e por isso alugamos uma casa maravilhosa, com piscina, sala para jogos, e ela também era de frente para a praia. A casa também tinha jet ski disponível, então assim, estávamos muito empolgados. Mas, como nem tudo são flores, os problemas começaram a surgir uns 4 dias antes da viagem começar. Isso porque essa viagem, Leandra, estava sendo planejada há muito tempo, pois era uma viagem assim, né, bem cara. E nesse meio tempo, um de nossos amigos, o Ricardo, terminou com a Amanda, uma namorada ali de anos que ele tinha. E que já havia pago a sua parte da viagem, mas não ia mais devido ao término, né? E Ricardo acabou enrolando e não devolveu a parte que ela havia pagado, que ela pediu que ele o devolvesse e assim ficou acordado, mas ele não devolveu. E além de não devolver, o Ricardo ainda teve a ousadia de querer levar uma ficante. E a Amanda descobriu isso 4 dias antes da viagem. E assim, gente, ela ficou muito puta, brava, e disse que o Ricardo e todos nós íamos pagar caro por isso, pois a Amanda também ficou muito chateada que a gente aceitou que ele levasse outra. E assim, eu entendo o lado dela, mas o que a gente poderia fazer? Tipo, eles haviam terminado. Mas enfim, guardem bem essa informação sobre a Amanda não ter gostado e falado que íamos nos arrepender. Bom, no dia marcado para sairmos de casa, eu lembro que antes de sair, minha avó disse que não estava com um pressentimento bom e que era para termos muito cuidado. Já estávamos ali há mais ou menos 1 hora na estrada e os 4 carros sempre andando juntos, bem um perto do outro, quando o pneu do carro em que eu estava acabou furando. Foi uma enorme dor de cabeça, mas paramos e trocamos o pneu e seguimos viagem. Não ficamos nem 30 minutos novamente na estrada quando Lídia, uma amiga nossa que estava em outro carro, começou a passar muito mal. Tivemos então que parar em um posto, ela vomitou horrores, tomou ali bastante água e remédio e finalmente conseguimos voltar para a estrada. Depois disso, teve outra coisa bem estranha. Nós nos perdemos e foi algo muito estranho e bobo, sabe? O GPS mandou os 4 carros para um atalho de estrada de chão e nós entramos. E eu digo que foi algo bem bobo porque era só a gente permanecer na estrada, na rodovia. E até hoje não sabemos o porquê tivemos aquela atitude de pegar a estrada de chão e seguir o GPS. E foi péssimo, gente, pois nos perdemos e foi muito difícil achar a rodovia novamente. E quando saímos finalmente na rodovia, estávamos ainda mais longe do nosso destino. E sem contar que já estava começando a escurecer e se aproximava um enorme temporal. Mas enfim, com muito custo, chegamos ao nosso destino e no meio do caminho a tempestade nos alcançou. Então, quando chegamos na casa, chovia muito e entramos correndo para dentro de casa. E achamos melhor deixar nossas coisas no carro até o temporal passar para não acontecer de molhar nada, sabe? A casa, Leandra, era tipo assim, maravilhosa. Era exatamente igual ao anúncio do Airbnb e tinha assim uma energia muito boa, muito gostosa. Sério, tinha tudo para ser dias perfeitos. Mas não foi.
Após a chuva passar, fomos no carro, pegamos as coisas e depois disso fomos ao mercado para comprarmos várias coisas para os dias que íamos ficar por ali. Chegamos em casa, fizemos a janta e estava tudo muito tranquilo. Só que quando foi de madrugada, escutamos um estouro. Foi algo muito alto e todos acordaram. Um cano havia explodido e o andar de baixo estava todo alagado. Corremos, ligar para o dono que morava ali perto e ele foi lá ver o que tinha acontecido. E sério, Leandra, até hoje não entendemos o que aconteceu. Foi algo surreal, que até o dono ficou ali incrédulo. O piso estava todo estourado, foi como se a água tivesse atingido uma pressão absurda e estourado tudo. E isso não fazia sentido nenhum. Bom, ele desligou o registro para a água não ficar vazando e disse que pela manhã chamaria alguém para poder consertar. Quando o encanador chegou, logo ali pela manhã, disse que o problema seria mais difícil do que imaginávamos para poder consertar, pois o estrago tinha sido grande e ia ter que trocar uma grande parte do encanamento. E no final das contas, nós não poderíamos ficar na casa, pois o registro ia ter que ficar fechado e não dava para utilizar a cozinha de jeito nenhum. Nós ficamos desesperados, pois tínhamos planejado essa viagem, gastamos muito dinheiro tanto para alugar quanto para chegar até lá para comprar as comidas, e fora que também foram horas e horas de viagem para chegar até lá. Mas aí o dono da casa disse que arrumaria outra para a gente ficar, pois ele tinha uma casa disponível, que inclusive era até mais cara que essa que havíamos alugado. Bom, e lá vamos nós para outra casa. A casa ficava em outra praia, mas de fato era muito linda e essa também era de frente para a praia, porém muito mais luxuosa do que essa que havíamos alugado. Nos instalamos e depois até começamos a brincar, dizendo que foi um mal que veio para o bem, até porque a casa era incrível. Mas não pensem que acaba por aí não, tá? Porque continuou acontecendo muitas coisas estranhas. Nesse mesmo dia, depois que ajeitei as minhas coisas no quarto, eu fui tomar um banho e escutei alguém batendo na porta do quarto. E eu estava tomando banho de porta aberta, a porta do banheiro estava aberta, pois o banheiro ficava dentro do quarto. Então, no caso, a do banheiro ficou aberta, pois a do quarto estava trancada. E nisso, eu ouvi 3 batidas e gritei: "Tô tomando banho, depois eu abro." Ninguém falou nada e continuou batendo na porta. E começou a bater incessantemente de uma forma que estava me irritando. Eu desliguei o chuveiro, me enrolei na toalha e fui ver o que era. Mas quando eu abri, não tinha ninguém. E o que me assustou foi porque segundos antes de eu abrir a porta, tinha alguém batendo nela, então não fazia sentido quem estava batendo ter sumido tão rápido. E assim, quando eu abri e vi que não tinha ninguém, eu senti um vento gelado passando por mim, como se algo tivesse entrado no quarto. Bom, eu fechei a porta, entrei no banheiro e também fechei a porta do banheiro. E voltei para o banho. E nisso, gente, eu comecei a ouvir alguém andando pelo quarto e cantarolando dentro do quarto. Na hora eu gelei e eu sabia que o que estava fazendo isso não era um humano. Eu terminei o banho, me enrolei na toalha e abri a porta. E pasmem, eu conseguia ouvir o cantarolar dentro do quarto, mas eu não via ninguém. Até que, gente, eu vi uma coisa que até hoje eu fico incrédula. Eu vi o colchão da cama descendo, sabe? Como se alguém tivesse se sentado na cama. E ainda por cima, eu vi a colcha se bagunçando, como se realmente uma pessoa tivesse sentado ali. Eu comecei a gritar pelo meu namorado e foram assim, gritos tão altos que todos da casa apareceram no meu quarto. Eu contei o ocorrido e todos ficaram chocados e acreditaram em mim. Depois que eu contei tudo, e ainda ali no quarto, Gabriel, um de nossos amigos, estava com uma cara muito confusa e disse: "Helena, tudo isso durou mais ou menos quanto tempo?" E eu respondi que uns 40 minutos, desde que eu subi para o quarto e comecei o meu banho. Pois era um daqueles banhos premium, sabe? Eu tava lavando o cabelo, me depilando e tal. E nisso, gente, a sua cara de assustado ficou ainda maior, pois ele disse que há uns 10 minutos atrás ele estava deitado no quarto dele de barriga para baixo, quase pegando no sono, quando uma mulher entrou de vestido azul e cabelos longos e loiros. E ele pensou que era eu por causa do cabelão e por ser loiro. A mulher entrou, abriu as cortinas e disse:
Anda, levanta, veio pra cá pra dormir? Abriu as cortinas e saiu do quarto. E ele disse que sentiu o cheiro do meu perfume e por isso pensou que fosse eu. Ah, e detalhe, nenhuma das outras meninas que estavam com a gente na casa tinham cabelos longos e loiros igual ao meu. Ou seja, gente, quem era essa mulher? Ficamos assim muito assustados e as coisas, elas não pararam por aí. Os casais começaram a brigar por motivos idiotas e também começamos a brigar entre a gente, entre amigos, sabe? E assim, por coisas fúteis que não fazia o menor sentido. Todos nós também começamos a passar muito mal e todos com assim o mesmo sintoma, muito cansaço, um vômito que não parava, perda de apetite e uma dor de cabeça insuportável. Mas o mais bizarro de tudo, e também a gota d'água, vem agora. E isso aconteceu no terceiro dia da viagem. A Brenda, uma amiga nossa, havia levado uma dessas câmeras Polaroid, que você tira a foto e ela sai na hora. E pois bem, a câmera havia sumido e a gente não encontrava ela de jeito nenhum. Ela até pensou que tivesse ficado na primeira casa e até fomos lá, procuramos pela casa toda, mas não encontramos. Procuramos também no carro e nada de achar a câmera. Inclusive, é um detalhe, nós nunca encontramos essa câmera de volta. Mas enfim, nessa madrugada em questão, acordamos todos ao mesmo tempo, passando muito mal. E foi ao mesmo tempo mesmo, e isso foi muito bizarro, porque ao mesmo tempo nós nos encontramos todos na cozinha, passando muito mal e procurando por remédios de enjoo e de dor de cabeça. E eu lembro que era uma dor de cabeça absurda. Nós já estávamos sentindo antes, mas daquela madrugada era a mais forte de todas. E, gente, quando estávamos todos na cozinha ali que acendemos a luz, haviam fotos polaroides nossa na bancada da cozinha. E assim, não eram fotos normais, eram fotos nossas, de cada um de nós, dormindo. E em todas as fotos tinha um feixe de luz que formava uma cruz invertida. E em cada foto, esse feixe de luz, essa cruz, ela aparecia de formas diferentes. Eu até vou encaminhar essas fotos para você. E aí, gente, ela mandou as fotos, mas aparece o rosto deles. Eu achei melhor não pôr no vídeo, né, pra não expor ninguém, mas ela me mandou e é bem estranho mesmo. Mas enfim, quando nós vimos essas fotos, ficamos em choque. A gente, na mesma hora, ficamos ali, né, apavorados, porque eram polaroides, não tinha como alguém forjar ou editar aquilo nas fotos. E também, né, quem tirou aquelas fotos? Mas enfim, na hora, eu e meus amigos fomos cada um pros seus quartos, arrumamos nossas coisas e naquela mesma madrugada demos o pé daquele lugar. Deixamos a chave em um jarro de flor na entrada e mandamos mensagem avisando ao dono. Mas inventamos uma desculpa de que um parente nosso havia passado mal e deveríamos ir embora mais cedo. E o mais bizarro foi que minutos depois que saímos, as dores de cabeça foram passando e o enjoo também, de uma forma rápida e bem misteriosa. E assim, Leandra, até hoje não sabemos se foi algo que a ex do meu amigo fez, pois ela ficou com muita raiva, ou se era algo na casa. Mas tanto eu quanto os meus amigos temos a mesma teoria de que foi algo que a Amanda fez. Pois depois eu soube que ela mandou uma mensagem para meu amigo dizendo: "E aí, como que foi o passeio de vocês?" E em seguida uma figurinha debochando. Ou seja, sem ninguém contar, ela já sabia que havia sido um grande desastre. E também tem o detalhe de que Ricardo desde então não deu certo com mais ninguém e vive se rastejando atrás de Amanda, como se não conseguisse viver sem ela, sabe? Mas agora, ela ao invés de voltar, fica humilhando ele e fazendo ele bancar ela. Acho até que ela é uma maledite, sabe? Mas isso fica para um outro relato. Enfim, essa foi a história de uma viagem pavorosa que me causa calafrios até hoje, pois foi muito bizarro. Espero que leia meu relato e se postar, vou chamar meus amigos para assistir junto comigo. Um beijo e adoro o seu conteúdo. Um beijo, muito obrigada por ter enviado o relato. E, gente, assim, na minha opinião, eu acho que com certeza foi alguma coisa que a menina fez. Porque se fosse a casa,
teria acontecido coisas estranhas só na casa, quando vocês entraram na casa. Mas começou a acontecer coisa estranha desde o momento que vocês saíram de casa, né? Então, com certeza, não foi só a casa, e sim alguma coisa que a menina fez. Mas, enfim, coloquem aí nos comentários o que vocês acham que aconteceu aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo. Um beijo, tchau, tchau, e até o nosso próximo relato. E muito obrigada também, né, pra moça que enviou esse relato. Eu gostei muito da história, eu achei muito legal. E que pena também que não deu certo a viagem de vocês, né? Mas, enfim, rendeu um relato aqui pro canal. Mas brincadeiras à parte, muito obrigada por ter enviado. Um beijo pra você também e tchau, tchau. Até o nosso próximo relato.